Nós aqui novamente, né? Com muito prazer, estamos aqui novamente para conversar com vocês sobre os pleiadianos. Hoje nós vamos falar basicamente sobre os pleiadianos, né? Sobre Satya, a deusa pleiadiana, qual a finalidade dela agora nessa etapa do nosso tempo, ela descer para nos ajudar, né? E também sobre a biblioteca de Alcione, cinturão de fótons, a mídia, inteligência ou a integridade kármica, como é que nos comunicamos com os pleiadianos, os cristais do sangue, as dimensões e as crenças, inteligência 4D, a emocional, estimulando o sangue e os cristais no sangue. Tudo isso a gente vai falar para decifrar um pouquinho, porque eu acho que tudo bem que todo mundo lê hoje, todo mundo tem muitas informações, mas a gente quer assim passar dentro do que a gente recebe, dentro do que a gente lê, algumas informações para que as pessoas comecem a testemunhar e recriar o seu próprio eu e a sua própria natureza. Trazer essa natureza que nós deixamos muito largadas, né? Abandonada, né? Antes, no início do tempo, tudo era conectado, toda a nossa conexão com a natureza. E nós deixamos de lado, nós abandonamos tudo isso, né? A gente começou a se voltar muito para o mundo tecnológico, um mundo de progresso, um mundo de criações tecnológicas, de máquinas. A gente mal sabe que nós somos influenciados por outras raças e outras espécies. Mas o nosso mundo não é dessa forma, o nosso mundo não era para caminhar dessa forma, né? Cada mundo tem uma finalidade, cada mundo tem um projeto, cada esfera tem uma vibração diferente, totalmente diferente, né? Elas são diferenciadas. Então a nossa vibração terrena, ela é muito conectada com a nossa própria personalidade, nossa própria consciência se funde com a consciência da Terra. Então aí vem as nossas emoções, nós descarregamos as nossas emoções para a Terra nos devolve novamente. É a mesma coisa que poluir os mares. Polui os mares, atinge os animais aquáticos que se encontram nos mares, mata centenas e milhares de animais aquáticos, mas a Terra devolve novamente, né, em diversas formas. Né? Tudo que a gente joga no mar, nos rios, ela nos devolve novamente. E sempre é com consequências desastrosas, porque a gente não deu a importância, a gente não quis se melhorar, a gente nunca quer se melhorar. A gente acha que pode dominar a natureza, né? Mas é outra esfera, são outras linhas de evolução. Jamais uma pode interferir na outra. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas nós vamos falar basicamente sobre a nossa corrente sanguínea, sobre o nosso sangue. Tá bom? Então, vamos lá. A deusa pleiadiana da alquimia. Nesse vídeo nós vamos despertar e desvendar os códigos sagrados cristalinos do sangue e o seu poder. As informações que os pleiadianos recebem da Terra e que chega até a biblioteca de Alcione é via Lua. Ela permite que os pleiadianos acessem as nossas realidades. Quando acessam pelo Sol, ligam as comunicações estelares que vêm do Sol. Estas passam por Alcione e entram no centro galáctico, que é o sistema cósmico de comunicação da Terra.
Quando a deusa Sátia e os pleiadianos leem pela lua, sentem a atmosfera do corpo humano e a intensidade como cativamos amor pelos mistérios e tentamos descobrir a Terra e o seu passado, criando realidades em noite de luar. É dessa forma que conhece os nossos anseios mais profundos. A vibração dos seres humanos criam fótons nos reinos pleiadianos. Essa notícia nos é disponibilizada na biblioteca de Alcione. Lá é onde estão guardados todos os registros da Terra em frequência de fótons. Os registros estão ali desde o início da história da humanidade. Essa frequência de fótons está aumentando a cada dia em nosso sistema. Quando emitimos sentimentos e emoções, esses sentimentos penetram no cinturão de fótons em impulsos. E é dessa forma que os pleiadianos conseguem ler a consciência humana. É quando as partículas se fundem com os análogos positivos, estourando na dimensão da Terra. Os pleiadianos estão preocupados com o nosso emocional, pois detectam via fótons um grande aumento de violência em todo o planeta. Já tivemos muitas fases de grandes violências, mas não tão grande como a atual, e que é propagado pela mídia. Essa é a pior de todas as fases, pois no passado nem sempre experimentamos pessoalmente por televisão. Nunca vimos por televisão, porque não existia televisão. Isso está criando uma grande distorção na Terra. Primeiro que a violência só é relevante para o indivíduo que a experiencia. Segundo, centenas e milhões de pessoas ouvindo e vendo a respeito da violência global através da mídia distorcem terrivelmente seu significado real. Lembre-se que todos os eventos traumáticos que assistimos, sentimos mais medo do que aquelas pessoas que estão no lugar vivenciando a tragédia ou a violência. Antes do advento da televisão, raramente o ser humano experienciava a violência, e agora passamos a assistir todos os dias. A perspectiva pleiadiana é que estamos respondendo sem paralelo desde 10.800 a.C., quando os polos da Terra mudaram, época em que houve um tremendo grau de violência. Está na hora de parar, né? Chega! Está na hora de avaliarmos o impacto e a absorção de tanta violência através daquilo que assistimos e que nos causa tanta perturbação. Isso é tão grande ou pior do que quando houve a mudança dos polos. Pelo menos alguns paranormais sérios estão prevendo grandes mudanças na Terra. E isso está acontecendo. Bilhões de pessoas estão parando de assistir televisão. Essas mudanças se baseiam nas nossas predições, nas vibrações que emitimos por assistir tanta violência. A leitura que a Lua faz dos seres humanos e envia para Alcione é muito desafiadora e preocupante, porque a energia que sai do nosso mundo é da violência. A última vez que toda a Terra esteve no cinturão de fótons foi na Era de Leão, de 10.800 a 8.640 a.C. E à medida que entramos no cinturão, a atmosfera muda e passamos a sentir nervosismo. Isso se deve à violência que assistimos na televisão diariamente. Muitos de nós estão sendo levados a temer uma catástrofe real. O plexo solar dos seres humanos, estômago, está sendo agitado com muita violência. E a qualidade da Terra se transformando em uma tempestade de fogo.
É hora de retirarmos esse apoio de abuso constante a esse sistema com seu dinheiro. Eles ficam cada vez mais ricos e você mais perturbado. Para eles somos apenas uma piada lucrativa. Isso induz ao desequilíbrio, pois à medida que saímos da nossa integridade, do nosso equilíbrio, muitos de nós reagem muito rápido ao estímulo imposto, o que o torna difícil manter a integridade kármica e do seu dinheiro. O que quero falar sobre integridade kármica é quando vemos algo que estimula uma emoção e aquilo que sentimos após. Por isso devemos escanear o nosso cérebro e usar os bancos que existem dentro dele para criar campos energéticos a partir dos nossos corpos. Façam isso por alguns dias e começarão a notar a sincronicidade mostrando como reagir. Por que temos que escanear o cérebro? Ao escanear o cérebro, voltamos a limpar a realidade dos sentimentos mentais. Com os bancos de dados, nossos protetores ou guias, seres arquétipos que trabalham na evolução humana, provocam a sincronicidade que saem de sua origem das várias dimensões e mostrarão a cada um qual o próximo passo a dar. Isso estimula a quarta dimensão, que é a dimensão da emoção, que, impulsionando as ações mais rapidamente, faz com que precisamos fazer nessa atual dimensão, que é permanecer no caminho e seguir a nossa própria vontade e encontrar tempo para experienciar nossos próprios padrões. Esses padrões são únicos, são o segredo de cada um, sua mônada, a dádiva de cada encarnação, vida após vida. Nunca conseguimos viver do jeito que escolhemos e projetamos viver em cada encarnação da Terra. Agora, sem influência, muitas pessoas estão fazendo as suas escolhas e experimentando viver do jeito que quiserem viver. Mas existem seres na quarta dimensão que impulsionam esse jeito com tanta rapidez que ocasiona violência em seus corpos. Mas à medida que os seus corpos emocionais forem despertados no cinturão de fótons, vocês poderão reagir e executar com muita rapidez as suas agendas e os seus projetos. E seus corpos nunca mais vão liberar o medo. Quando o medo é despertado, ele pode vir à tona na forma de violência, e não como uma percepção espiritual, o que não causará mais um sentimento de raiva e insegurança. Evitem acompanhar pessoas que fazem previsões como a Terra vai ficar na escuridão por 3 dias. Vejam o aspecto dessas pessoas, geralmente muito vaidosas, cabelos e unhas bem arrumados, com estilo sensual, corpo bem sarado para atrair e sugar sua energia para os seres da escuridão. Os pleiadianos veem isso como um frenesi dos famintos tubarões que são ativados em grupos. Observem o que aconteceu em Ruanda. Foi um banho de sangue, centenas de pessoas se matando. Isso representa um profundo grau de sangria. Isso foi considerado como uma purificação étnica. São clãs que consideram seu sangue superior ao da outra etnia. Isso é uma crise espiritual para os pleiadianos. Devemos examinar e encarar essa questão de sangue, da cor, da raça, e quanto mais conhecermos os tabus sobre o sangue, mais poderão encontrar formas de utilizá-la em uma perspectiva multidimensional. Inteligências da quarta dimensão conseguiram colocar todos os tipos de códigos
cristalinos no sangue dos animais e também no sangue dos humanos. Lembre-se que todas as espécies podem interagir com cada ser humano, ajudando-os a evoluir. Se vocês permitirem a entrada de qualquer uma outra espécie, é uma decisão única e somente sua. Nós, os pleiadianos, não temos o direito de acessar os seus campos e impedir as atividades que as entidades estão criando dentro de você. Isso é a liberdade de escolha de cada ser humano, se aliar ou não. Mas como seres de dimensões mais elevadas, temos o direito de explorar qualquer consciência na Terra. Podemos explorar, mas não temos o direito de influenciar, a menos que peçam a nossa ajuda para o que estão fazendo. Portanto, nenhuma entidade e nenhum ser, seja ele qual for, tem o direito, a menos que você queira manipular sua vontade, mas eles têm o direito de impulsioná-los, se você assim permitir e dar liberdade a eles. Essas informações chegam na quarta dimensão. Essas entidades da quarta dimensão exploram a sua consciência pelo sangue, e as da quinta dimensão fazem por meio da luz. Quando vocês se alinham e querem um contato e passar por uma experiência espiritual, vocês passam pela experiência da luz. E dessa forma os pleiadianos, que somos nós, podemos ler a sua frequência, ajustar-se a ela e ajudá-los, se assim vocês o desejarem. Por esse motivo que Jesus se torna glorioso e passa a ser o próprio milagre. Quando se comunica de forma aleatória, sem conhecer uma entidade, ela pode a todo momento ler as suas frequências. Quando contraem uma doença, os elementais que estão na segunda dimensão podem lê-los. Se vocês decodificam informações implantadas na corrente do sangue por inteligência da quarta dimensão, iluminando-se, essas informações podem ser visualizadas e lidas pelos pleiadianos na biblioteca de Alcione. Então, o que eu quero falar para vocês é quando vocês se comunicam com uma entidade que vocês não têm consciência de quem elas podem ser, chamando-as de forma aleatória, vocês podem estar se comunicando com seres até mesmo da própria escuridão, muitos seres elementais da própria natureza, que fazem e ajudam no que você pede. Parte 3. Como estimular o sangue? Quando estimulam seu sangue, todos os cristais da sua corrente sanguínea podem ser lidos pela luz. Essa é a maneira mais rápida para vocês acessarem os pleiadianos. Os pleiadianos veem como os Anunnakis da quarta dimensão conseguem estimular o sangue humano. Tentem descobrir o que está codificando o seu interior. E que, dessa forma, o conhecimento e a sabedoria espiritual mais profundo seja disponibilizado instantaneamente para cada um de vocês. É só fazer escolhas corretas. Mesmo que encare o sangue como orgânico e pegajoso, a leitura dos códigos cristalinos estão sendo feitos na segunda dimensão. Inteligência parte telúrica e parte alquímica. Descem e mais denso é a informação. Quando você vence a crença da hierarquia, de achar que as dimensões, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, segunda dimensão são umas superiores à outra, você consegue descobrir quem o está motivando. Estamos nos matando uns aos outros em julgar o nosso próprio fluido vital. O sangue é o que nos mantém vivos. Os pleiadianos podem ler a matriz dos nossos códigos cristalinos pela luz.
e elas estão contidas em nosso sangue. E dessa forma eles podem nos ajudar. Isso não envolve o livre arbítrio humano. Eles podem ler as forças telúricas e as mudanças da Terra através dos seres elementais. Mudanças incríveis estão acontecendo nos códigos cristalinos do sangue humano. Por último, vamos falar sobre o trabalho de resgate humanitário que fazemos atualmente. Tudo começou com a precursora e embaixadora na Terra dos Pleiadianos, a princesa Diane, a princesa de Gales. Ela trouxe o exemplo físico como ajudar a humanidade. Uma grande mensageira terrena. Não trouxe informações, trouxe a bondade e o amor pelos mais humildes. A dor a fez renascer e libertar da tirania os países mais pobres, trazendo para determinados lugares uma grande inovação e projetos com grandes volumes de doação financeira. Dessa forma, mudou o conceito de riqueza e reinado. Foi a primeira mulher a percorrer os países, mostrando solidariedade com os doentes, com as crianças, com os velhos, com os portadores de deficiência, em lugares também onde houve atrocidades e guerras. Uma embaixadora pleiadiana que deixou num curto período de tempo um grande exemplo. E dessa forma iniciou-se no plano astral a formação de grupos no mundo para uma nova consciência de resgate espiritual. Isso se dá pela entrada no cinturão de fótons. Esses códigos são liberados no campo da inteligência de humanos e animais, visto que a consciência está contida no sangue. Lembre-se de Ruanda, Angola e Bósnia. Prestem atenção como existe no nosso planeta muitos conflitos pela genética proveniente do sangue. São criaturas manipuladas pela participação de entidades maléficas espirituais de dimensões paralelas. À medida que o sangue é derramado, essas forças arquétipas começam a influenciar e comandar com uma interpretação dimensional violenta. Entram em consciências de seres humanos através de obsessores de todos os tipos que vêm de outras dimensões e entram na dimensão humana. Algumas são forças muito demoníacas, vêm de outros conflitos, de outras guerras, de outras eras do passado e começam a controlar a massa humana, toda uma etnia ou povos para conflitos sem precedentes, influenciando e dominando a prática da carnificina e matança a esmo, e dos quais assistimos as imagens pela televisão. É só olhar para o Iraque, onde 1.400 mulheres e crianças morreram. Todos esses atos ocorrem separados da nossa realidade. E essas pessoas que morreram com tanto medo e ódio voltam para assombrá-los. Podemos falar do caso do Vietnã. Quase 100% dos que morreram voltam para assombrar os americanos e toda a América do Sul. Vejam a parte cultural e da política atual. Coincidência, né? Fazemos parte desse continente. Todo aquele sangue derramado consegue ativar as forças demoníacas que nos cegam e não conseguimos perceber o que acontece com esses banhos de sangue. Mas podemos ver o que acontece com uma geração através do vício e uso contínuo de drogas, jovens sendo destruídos e dominados completamente. Todas as tragédias que acontecem no nosso mundo, a Terra não sente dor, ela é apenas uma frequência.
que contém a vibração, assim como todos os seres elementais, a começar pela natureza. Então ela não pode rejeitar sua própria essência, só transfere para os humanos. Só depende agora de cada um de nós parar de sentir o sangue na terceira dimensão e olhar para o nosso corpo de uma forma consciente das nossas capacidades e responsabilidade de ver o quanto a corrente sanguínea é um belo fluido alquímico. Os sirianos do sistema estelar de Sírius, assim como aqueles que estão experimentando vidas híbridas terrenas, também são ativados quando os fótons aumentam na vida humana. E quando isso ocorre, sabemos qual comportamento nós vamos escolher para nos ativar. Os códigos de cristais no sangue humano contêm todas as memórias profundas de todas as experiências que tivemos com inteligências de muitas dimensões na Terra, incluindo os pleiadianos. Tudo isso começou há 4 milhões de anos atrás da consciência da Terra. Os humanos evoluíram as suas matrizes de memória cristalina e carregam essas memórias em cada corpo encarnado. Os pleiadianos não têm sangue, e a memória de sua matriz é a luz, e a ressonância com os humanos se faz por meio dos cristais que existem em seu sangue, e vocês nos sentem como seres de cristais. Parte 4. A médium ou veículo de comunicação. A médium que relata esse trabalho, do qual faz parte os nossos projetos de resgate humanitário na Terra, estimula o seu próprio sangue para perceber, sentir e ver além da terceira dimensão. Ensinamos a técnica de fotografar através dos sirianos e dos arcturianos, para que o seu desempenho fosse mais rápido nos trabalhos de curas emocionais e espirituais. E para poder sentir os poderes dos seres elementais da segunda dimensão e ajudá-los através dos minerais do seu próprio sangue. Dessa forma se torna uma maga ou xamã de cura. Enquanto trabalha, utiliza a força dos raios que produzem relâmpagos no próprio sangue, amando a pessoa que se encontra enferma emocionalmente, fisicamente, ativando em cada trabalho a força do amor, usando as visões que chegam através dos pleiadianos. Tudo acontece porque ela permite a entrada pela espinha dorsal através da alegria de ajudar e da nossa luz azul, que penetra no seu sangue. Nós, os pleiadianos, já fizemos tanta descoberta na luz, e vocês, humanos, podem fazer de si mesmo através do seu sangue. Não morremos, mas podemos parar de existir na terceira dimensão. Quando a médium for desligada desse corpo, estaremos vivos em suas células e nos cristais do seu sangue. Porém, saberemos como ampará-la no momento do seu desligamento e como conduzi-la para o seu reino. Por isso, após cada trabalho, nós nos mostramos em fotos para comprovar que estivemos ajudando e que estamos acessando a sua dimensão. Podemos até encontrar outro canal, porque não existe senso de tempo linear para nós. Mas sentiremos a falta desse veículo de informações que na Terra chamam de maga, médium ou xamã, trazendo e se dedicando na luz para todos em amor pleiadiano, em seu sangue na fusão de luz e êxtase. Bom, agradecendo o nosso contato com Satya, a deusa pleiadiana, as informações que nós recebemos dela são valiosas, são maravilhosas para o nosso conhecimento, para que a gente possa entender mais ou menos o que acontece com a nossa vida na Terra. Nós também agradecemos o contato que nós tivemos com os pleiadianos, que foi maravilhoso e trouxe bastante informações,
e vão trazendo, sim, bastante informações. Esse conteúdo todo que eu expliquei para vocês a respeito do sangue, tem coisas mais profundas e ele vai estar no próximo livro, que nós vamos falar basicamente de toda uma cultura pleiadiana, mas também de tudo o que os pleiadianos fazem na Terra por toda a humanidade. Então, é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like para mim, deixem um comentário, compartilhe com seus amigos. E sejam bem-vindos no canal. E se inscrevam lá. Beijo, minha gente. Fiquem bem. Beijo no coração. Tchau.